Eu acho que vamos dar início pelo fato que a minha turma ela é composta por 8 integrantes da quinta-feira. E todos eles precisam apresentar hoje, né? Porque vocês sabem, vocês que estão participando da turma do professor Anderson, nós fizemos uma troca. Hoje vocês participam da minha reunião e aí semana que vem os meus cursistas vão participar da reunião de vocês, em que vocês vão fazer então o momento de implementação e o relato então para os colegas. Só uma dúvida assim da turma do professor Anderson, que ele não me passou. Quantos cursistas que é ao total participantes? Alguém sabe me dizer da turma dele? São bem poucos. Eu acho que são. Ó, eu lembro, Gislene, eu. Deve dar o quê, Gislene? Umas 5 Umas, pessoas? umas 6 pessoas, Ah, eu acho. tá. Então é pequena igual a minha turma também, né? Sim. Porque eu tava, né, não sabia a quantidade, eu falei, vai, não sei se eu iniciava ou não, mas então eu vendo aqui tem a professora Sandra, Gislene, professora Marina, professora Luana e professor Claudenir. Então, acredito que sejam esses. Então, as turmas da tarde, a prof que entrou agora, né, prof Rose. São turmas pequenas. A minha também eram matriculados 12. E aí estão finalizando 8. Mas eu estou vendo alguns também, então os meus também estão faltando. Mas vamos dar início, porque ontem nas duas reuniões que eu tive, esses 8 cursistas mais ou menos demoraram quase 1h40 para apresentar, né? Tendo em vista que ali vocês ficam em torno de 5, 10 minutinhos para apresentar o relato, e aí até se organizar, trocar de apresentação, colocar slides, então isso demanda um tempo. Então eu vou colocar aqui para apresentar. Então sejam bem-vindos, né, os professores da turma do professor Anderson. Eu me chamo Ana Paula, sou formadora desde o início, quando começou em 2020. E essa troca que nós estamos fazendo com ele é porque na semana que vem, na quarta e na quinta-feira, são meus últimos dias também das disciplinas do doutorado, que eu faço doutorado, estou no segundo ano. E aí na semana que vem também é a finalização, né? Estou aguardando aqui as férias ansiosas, porque também preciso, né, das férias do doutorado. E aí por isso que a gente precisou fazer essa troca, né? Então de organização. Então deixa eu colocar aqui para apresentar. Os primeiros informes assim iniciais e aí eu já passo a vez para os meus cursistas então fazerem a apresentação. Então estamos aí nos encaminhando para o penúltimo encontro, né? Acredito que todos estejam já cansados pelo sobrecarregamento, essas tarefas que nós temos na escola, se liga, nós correndo atrás de aluno e assim vai, né? Então até dia 20 ainda nós temos um bom trajeto aí pela frente. Então aqui no encontro de hoje, nós vamos estar vendo, então, especificamente sobre os relatos, né, da minha turma, e aí, se der tempo ao final, nós damos continuidade às estratégias e instrumentos de avaliação. Não sei se o professor Anderson já fez com vocês, mas lá no Class, no plano de ação e no relato de implementação, vocês têm 2 links para preencher. Um deles diz respeito à autoavaliação e outro à autoavaliação, à avaliação do grupo. Então, caso dê tempo, hoje no finalzinho a gente já faz essa avaliação com vocês. Se não, fica para a semana que vem. Então, aqui nosso penúltimo encontro, e aí semana que vem, pela organização do cronograma, vai ser o momento somente, então, destinado a esse feedback, a esse compartilhamento final e ao check-out, né? Um formulário que vocês vão preencher para a finalização, então, da jornada. Aqui na nossa agenda eu vou inverter a ordem, então nós vamos começar com os relatos de implementação e aí dependendo do tempo que a gente vai então trabalhar com essa questão da autoavaliação e da avaliação do grupo. O objetivo do encontro, então hoje, seria então acompanhar esse compartilhamento das implementações dos colegas, né, propondo contribuições para o enriquecimento e a viabilidade da prática nos diversos contextos escolares.
Em todas as apresentações, mesmo que vocês não conheçam os meus cursistas, mas vocês podem então estar trazendo contribuições, aspectos positivos, parabenizações, comentários, algo que poderia ser melhorado ou adaptado. E para isso, então, para vocês fazerem essas anotações, deixa eu copiar aqui esse link do Padlet. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Acho que foi até 2 vezes. Então, assim, vocês vão estar acessando esse link do Padlet e nele ele já foi preenchido ontem pelas minhas 2 turmas, a turma U e a turma N, e nós hoje é a turma AD. Então, quando vocês abrirem esse Padlet, nós temos um símbolo ali, um ícone, o mais, né, que é adicionar uma publicação a esta sessão. Ou seja, por exemplo, quando a prof. Josiane estiver apresentando, então, vocês adicionam uma publicação, escreve Josiane, 2 pontos, e aí, então, traz uma contribuição, uma sugestão, uma pergunta, uma parabenização ou o que vocês acharem conveniente falar a respeito do trabalho dela. Então, sempre com esse indicativo, primeiro o nome, né, do cursista que está apresentando e, posteriormente a isso, então, a contribuição de vocês. Além do Padlet, vocês podem também estar utilizando o chat aqui, né, como canal de comunicação. Então, aqui, como já aparece o nome de vocês no comentário, então vocês vão estar falando sobre a Josiane, por exemplo. E aí comentam algo a respeito do trabalho dela. Então, como eu já falei, vocês vão ter, então, em torno de 5 a 10 minutos, né, para estarem apresentando. Vocês vão abrir, então, o relato de implementação de vocês, né, comentar ele do início ao final, desde a turma em que vocês fizeram a implementação, qual escola, qual foi a metodologia utilizada, se foi a rotação por estações ou se foi a Cultura Maker. E aí descrever a atividade no geral, mostrando as fotos, relato dos estudantes, se precisar mostrar um vídeo. Então, é esse momento aí que vocês vão estar, né, relatando como que foi essa implementação. Bem como nessa implementação, nessa apresentação de vocês, vocês podem estar trazendo os aspectos que vocês vivenciaram nessa implementação, o que teve de positivo, o que teve de negativo nessa implementação, quantas aulas demandou essa atividade. Então, e mostrar de maneira geral qual foi a contribuição, né, do grupo de estudos nesse processo aí para a implementação. Então, agora eu paro de apresentar aqui. Eu não falei, né? Caso algum dos meus cursistas precise que eu apresente, que eu compartilhe a tela aqui, é só vocês me pedir, que aí eu faço essa organização. No nosso grupo do Class, eu enviei este link. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat, só para vocês relembrar a minha turma. Que nesse link vocês deveriam ter colocado, então, a princípio, o link do plano de ação e o link do relato de implementação. Quem colocou para mim aqui, a princípio, foi o professor André, a professora Márcia e a professora Caroline. Então, os demais, assim que possível, durante esse espaço que os demais estejam preenchendo, que estejam apresentando, vocês já vêm e já preenchem aqui com os links que eu preciso, tá? Tanto do plano de ação quanto do relato de implementação. Como na semana passada nós não havíamos combinado quem iria apresentar primeiro, pelo fato que isso eu tinha comentado que ia ser só lá no dia 7, mas aí a gente teve que antecipar por causa desse detalhe que eu não vou estar quinta-feira que vem, nós poderíamos estar erguendo a mãozinha aqui para mim verificar a ordem de apresentação, então, de cada um, quem que poderia dar início. Pode falar, professor. Oi, tudo bem? Como que é? A gente pode começar a apresentar? A preferência seria para os meus cursistas, mas caso você queira dar o pontapé inicial... Não, pode apresentar então. Você... eu não vi ninguém levantar a mão, daí eu levantei.
Mas podemos colocar Tá, você na fila, professor, sem problemas. então tá. Professora Karina, André. Professora, dá para nós abrir aqui a Gislene, pode apresentar, professor Claudenir. Então, deixa eu ver com que ordem que apareceu aqui para mim. Acho que a prof. Karina quer que eu apresente para ela, né? Pelo que eu tava olhando aqui no chat. Por favor. Tá. Você consegue enviar o link lá, então, prof, nesse link que eu enviei aqui? Eu até consigo, mas não agora. Ah, tá. Porque senão daí fica mais fácil para mim abrir, né? Por... Né? Então vamos. Deixa eu ver quem ficou aqui em segundo para apresentar. Professor André poderia ser o primeiro, então? Oi, sim, prof. Vou abrir aqui, peraí. Tá. Acho que todo mundo consegue ver, prof, aí? Sim, já tá ok para você fazer o relato. Tá. Bom, eu coloquei o meu trabalho aí na escola Roseli Piotto, que é aqui do núcleo de Londrina, né? Eu apliquei o trabalho no segundo ano do novo ensino médio, segundo ano matutino, e os objetivos da aprendizagem. Professor, peraí que eu acabei fechando seu microfone aqui sem querer, só liga ele de novo, fazendo favor. Oi, estão me Ai, ouvindo? agora sim. Desculpa. Tá, imagina. Então, como eu estava falando, eu coloquei no Roseli Piotto, que é um colégio do núcleo de Londrina, do segundo ano matutino, e é o mesmo trabalho que eu implementei no meu plano de ação ali atrás, né? O conceito de poder, né, da minha disciplina de sociologia, como que ele se manifesta nas relações sociais, tá? Analisar as diferentes formas de poder e refletir como essas relações de poder influenciam nas relações da vida humana, que foi errado, tá, prof? Tem estações ali, mas foi um erro de digitação do documento. Seriam as relações. Tá? Aí, onde que tá isso? Aqui. Aí a metodologia utilizada foi rotação por estações, né? E aqui é a descrição, né, de quais os passos que eu usei para fazer a aula, né? Então, primeiro de tudo, eu planejei a aula, né? O que eu ia fazer, qual o conceito que eu ia abordar, né? As práticas para ensinar, né? O que foi útil que eu fiz, eu coloquei aí, por exemplo, a divisão do conceito de poder em temáticas, poder político, poder econômico, cultural, enfim. Criei as estações de aprendizagem, né, com 4 estações em sala de aula, tentando aprofundar o tema, né, em cada estação, tentar prover os recursos que tinha, que não eram muitos, né, não eram muitos recursos, tinha poucos alunos também, porque eles já estão parando de ir nas aulas, né, mas eu acho que deu certo com relação ao material também. Tá, em uma estação eles gostaram bastante, até coloquei o exemplo aqui, que mesmo com pouco material, deu para fazer legal de simular uma situação de relações de poder, né? Uma discussão que a gente fez assim lá na sala sobre o Estado Nacional barrar a entrada de refugiados em seu território e órgãos internacionais poderiam obrigar esses estados a aceitar esses refugiados, né? E foi um debate bem legal, eles gostaram bastante desse tema. Até lembrei e coloquei como exemplo aqui. Aí organizar a rotação por estações, né? Dividir os grupos, aquilo que a gente fez ao longo do curso, normal.
Tentei facilitar a aprendizagem deles, né, tentando auxiliar, responder perguntas, dando os feedback em cada estação. E no final da aula, né, que são 2 aulas, na verdade, que foi usado para fazer isso, tentei reunir a turma ali, né, como um todo, e discutir as ideias, né, enumerando o que a gente viu, né, dando uma revisitada no que a gente falou ao longo das aulas, ao longo da atividade, perdão. E aqui eu tenho as imagens, né, das estações, eram poucos alunos, mas eu acho que até deu mais certo por serem menos alunos. Aqui os depoimentos, acho que não precisa ler, né? Eu coloquei os depoimentos deles aqui, para quem tiver interesse para ler, pode dar uma olhada. Infelizmente não consegui alguém para observar, prof, estava todo mundo ocupado. E os resultados que eu coloquei aqui foi bastante positivo, né? Eu vou só levantar alguns para não ficar até amanhã falando aqui, mas eles participaram bastante, eles se envolveram nas atividades, eles discutiram ideias, eles compartilharam as opiniões deles. Foi até melhor que dar uma aula tradicional, expositiva, que eles se envolveram mais. E, no fim, minha autoavaliação, eu acho que o curso, no geral, teve um impacto bastante positivo para mim. Tá? O que eu mais tive de desafio assim, é a adaptação a esse formato de ensino e reorganizar, principalmente, material didático, né? Que precisa de um material didático compatível com essas atividades, né? E eu acho que o curso enriqueceu assim, o que eu faço com prática pedagógica, gostei bastante. Não sei, prof, acho que é isso, tentei resumir aí o máximo, não sei se tem alguma pergunta. Você já Quer voltar em algum conhecia lugar? a metodologia rotação por estações? Eu já conhecia, prof, mas eu nunca tinha aplicado, assim, desse jeito, assim, né? E talvez não por Sempre esse foi... nome. Não, eu já conhecia pelo nome, só que eu nunca tinha planejado nesse ponto, sabe? Ter pegado várias horas para planejar e fazer. Normalmente eu fazia ali na aula, pensando, claro, nas coisas, mas meio no improviso. Aqui já foi mais metódico a coisa, né? Teve uma metodologia mais aplicada. Seria isso, professor. Acho que atendeu ali os requisitos, né, para a organização do relato. Engraçado, porque ontem nas minhas turmas de quarta-feira, ontem apresentaram 16, né, das 2 turmas apresentaram 16 cursistas. Apenas um escolheu a metodologia rotação por estações, desses que apresentaram ontem. E aí você hoje já inicia com, né, falando da metodologia em si. Vamos ver como que vai ser aqui a proporção, né? Quem trabalhou com rotação ou quem trabalhou com cultura maker. Mas bem organizados os slides, eu acho que está bem explicado ali essa parte dos resultados, de como aconteceu a sua implementação, né? Você descreveu de maneira clara ali na descrição em si, acho que ficou uma ótima implementação. Parabéns, professor, e obrigado pelo relato. Obrigado, prof. Deixa eu ver aqui na ordem. Poderia ser então prof. Gislene? Pode ser sim, prof. Vou tentar abrir aqui, pera lá. Deixa eu tentar ir aqui porque eu já deixei aberto, daí eu já faço. Pera lá, Gislene. Acho que aqui. Não esqueçam, Não. colegas, só de fazer os comentários gerais, né? Tanto para o trabalho do professor André, ou aqui no link do Padlet, deixa eu até enviar novamente, ou aqui no próprio chat, tá? Contribuições, sugestões. Deixa eu colocar aqui. E aí também, então, para o trabalho da prof, que vai começar a apresentar agora. Tá. Eu coloquei aqui, só que ele não tá. Não sei se dá para ver o trabalho, ele abriu outra coisa, né? Deixa eu ver. Ele tá no relato, prof? Não, Para né? nós, não. Você deve ter aberto, você na hora de escolher a forma de apresentar, você deve ter colocado guia do Chrome, né? Talvez coloque a opção tela cheia. Quando você Tá. vem ali no ícone compartilhar agora, vem em tela cheia. Tá. Deixa eu... Tá lá na setinha, né? Por que não tá Isso. indo? Ai, só que me faltava.
Ô, Claudemir, você conseguiu abrir o meu aí que eu mandei para você também? E daí eu já, se qualquer coisa você envia para mim. Deixa eu parar de apresentar. Peraí. Tá. Deixa eu ver. Se precisar, eu também posso colocar aqui para Você apresentar. consegue abrir, Prof? Sim, é só você me enviar o link aqui para mim, aqui no chat, que daí eu consigo abrir para você. Tá, deixa eu já salvar o link. Tava tudo certinho e não deu certo. Peraí. Tinha mandado para mim, Gislene? Então, eu mandei para você no compartilhar lá, porque eu imaginei, vai que não dá certo isso aqui, eu já garanto, né? Tá, deixa eu ver Mas rapidinho. vamos ver se vai esse que eu mandei ali, que eu copiei o link. Pronto. Tá. Peraí. Algumas pessoas, parará, você é a prof. Ana Paula Ana Paula. Ana, Nayerne. tá, ok. Compartilhar. Vamos ver se foi. Foi para todo mundo, eu acho. Deixa eu Mais fácil ver. ainda. Consigo. Vou colocar aqui para Tá. compartilhar. Então, por favor, porque eu tinha deixado aberto aqui, ele não abriu, vamos Não, resolver. mas, viu, isso acontece. Você sabe que trabalhar com Sim, tecnologia, às vezes elas nos surpreendem, né? Ou positivamente ou isso. negativamente. Ou negativamente, mas o Sim. importante é que a gente vai abrir. É, e deu certo. Que bom. Então, assim, deixa eu me apresentar também, né, que eu não sou do grupo. Eu sou professora Gislene, eu sou professora de História. Esse ano eu tenho duas turmas de projeto de vida, de segundo ano. São os mesmos alunos que eu dou História, eu dou para eles também projeto de vida. Né? Trabalho junto com o professor Claudemir, no mesmo colégio, aqui em Cascavel, somos de Cascavel. Então, aí a gente até troca muita figurinha, porque ele trabalha com o primeiro ano de projeto de vida e eu tenho duas turmas de segundo, então é bem interessante, né? Aí o meu trabalho ali, como eu coloquei, né, segundo ano, o objetivo era pensar principalmente a nível de profissões, quais são os desafios, quais são as vantagens, as oportunidades, as dificuldades do profissões do mundo contemporâneo, e utilizei a metodologia da cultura maker, tá? Ali, eu dividi as salas, né? Eu tenho duas turmas, então em cada sala eu dividi eles em grupos, grupos de 4 a 5 alunos, que eu tenho turma com 48, né? Então, assim, dividi e cada um ficou responsável por montar um jogo. Então, eles tinham que montar usando recicláveis, então teve jogo feito com papelão. Eu deixei bem variado, desde o reciclável até a parte online. Tanto que teve numa turma que eles montaram um jogo online, onde os colegas iam abrir o QR Code e jogavam também, né? E aí eles, no dia da apresentação, então antes eu dei o tempo em sala para eles, tipo, usei 2 aulas, né? Dei o tempo em sala para começar, para entender o que que era. Então ali tem algumas imagens, teve torta na cara, né? Então assim, eu não imaginei que a turma de segundo ano iria corresponder tanto. Eles adoraram. Tanto que fala, professor, eu tenho que fazer de novo, né? Então teve assim, jogo da memória, torta na cara, vários jogos que eles montaram no dia. Então aí tem a foto das duas turmas, né? Ali tem um no meio ali mostra o que eles fizeram, que daí a turma mesmo, os grupos, eles iam pelo QR Code, abrindo, colocando. Então eu achei assim que foi muito interessante. E os alunos assim, eles corresponderam bastante. Aí nos depoimentos eles falaram isso, que as aulas tinham que ser mais assim, né, que eles adoraram, e tinha que fazer assim uma aula para história também, um jogo calma que a gente faz, né? Vamos ver aí se a gente consegue fazer. Então eu achei bem interessante mesmo, sabe? Eu achei assim que eles me surpreenderam pela qualidade dos jogos, claro. Sempre tem um outro jogo ali que você sabe que fez para ganhar nota, né? Mas a grande maioria fez assim bem interessado mesmo, né? E ali alguns depoimentos, até me mandaram eu colei ali, um que mandou pelo WhatsApp, prof, posso mandar lá no grupo da turma, depois enviam para você? Então, os alunos dizendo realmente assim, como que foi importante participar de cada etapa, né? Desde fazer, cada profissão, eles tinham que colocar os desafios, e os resultados, assim, eu achei que foi muito bom. Muito bom, eu estava comentando isso agora, né? Que eles querem que revezem mais assuntos, e eu creio que dá para fazer isso muito bem, com história, em forma de gincana.
valeu muito a pena, né? Todo mundo participou, até aquele que não fez o jogo no dia, eu deixei participar, jogando dos outros, e aí, como valia nota e tal, eles também fizeram para a próxima aula. E assim, eu aprendi muito, né, fazendo, às vezes a gente tem medo de fazer algumas atividades que a gente acha que eles não vão corresponder, e uma turma muito grande, então é um pouquinho complicado, mas eu achei, assim, a metodologia excelente. Creio que dá para fazer muitas, muitas vezes mesmo, né? E a autoavaliação ali eu coloquei minha e também do grupo, né? Porque foi muito boa. O curso em si, o professor também nos apoiou muito. Essa troca de ideias enriquece a gente. Seria mais ou menos isso, Pro. Não sei se falta falar alguma coisa. Não, seria isso. E eu estava pensando ontem, como a maioria dos meus cursistas apresentaram sobre jogos, eles também trazem esse mesmo estilo de autoavaliação que você faz, assim, de resultados, aliás, que os alunos eles se dedicaram, eles se divertiram ali participando do processo. Até teve uma professora que falou que o aluno disse assim que na autoavaliação dele, ele colocou que ele se sentiu muito importante por fazer parte da construção de um jogo, porque nunca nenhum professor tinha levado, sempre leva jogos prontos, mas ele participou da construção de um jogo, disse que ele se sentiu muito importante. Então é Que bem, legal. né, tem similaridades com o que você apresentou, né, prof? Sim, muito bom. Gostei, assim, foi bem, bem interessante. Valeu a pena. Ai, que Valeu a bom. pena. Que bom que você gostou e surtiu frutos, né? Sim, Esses resultados dos alunos ali, esse feedback deles é o que nos dá coragem aí para as próximas implementações. Parabéns e sim. obrigada pelo relato. Eu que agradeço. Colocaram aqui no chat, né? Parabéns, Prof. Gi, né? Trabalho maravilhoso. Olha, já, a Prof. Rose já tem intimidade, né? A Prof. Gi. Pode chamar de Gi. Ah, então tá bom. E deixa eu ver se tem algo aqui no Padlet. Ah, sim, colocaram do André, né? Antes, muito bom. Parabéns, professor André. É sempre desafiador experimentar novas metodologias. O tema também é de grande importância. Parabéns pelo trabalho, prof. Então vamos aqui seguindo a nossa ordem. Parabéns, super criativo, bem desenvolvida, a professora Karina colocou. E aí, na ordem da apresentação, então seria. Acho que a Prof. Gislene pode abaixar a mão agora, Prof. Gi. Então seria a Caroline. Oi, boa tarde. Professora, consegue exibir o meu também, por favor? Consigo. Deixa eu colocar aqui para apresentar então. Peraí, deixa eu abrir o seu primeiro. Prontinho. Obrigada. Então, eu sou a Caroline, eu sou pedagoga da Escola Bento Munhoz da Rocha Neto, fica aqui em Curitiba. E eu vou apresentar o meu relato de implementação, que foi numa turma de 8º ano do período da tarde. Tá? Foi no 8º ano A, nessa mesma escola do Bento Munhoz. Eu consegui fazer a implementação no plano de ação numa turma da disciplina de pensamento computacional. Tá? A professora que conseguiu me ceder a aula para poder fazer a implementação. Eu fiz com o objetivo de aprendizagem, conscientizar os estudantes contra a prática do bullying na metodologia da cultura mista. E aí, devido também a essas demandas de final de ano, fechamento de notas, Cortou o áudio. Ah, tá. Então, eu segui meio que a linha de trabalho. Tá. Então, eu segui meio que a linha de trabalho ali que a professora já estava fazendo com a turma. Tá?
Então, de início, né, eu informei ali para os estudantes, me apresentei enquanto pedagoga da instituição, informei que faria o relato faria a implementação de um projeto que faz parte do nosso grupo de estudos, formadores em ação, expliquei para a turma ali qual que era, né, o objetivo desse grupo de estudos, o que basicamente a gente trabalhava. E em seguida eu comecei com um texto para fazer a sensibilização da turma em relação ali ao tema de bullying, né? Cada estudante recebeu uma cópia desse texto, Bullying Não é Brincadeira. Eu deixei o link até aqui depois, se puder passar e quem quiser abrir para ver melhor o que tem. Mas o tema é Bullying Não é Brincadeira e Não Tem Graça. E aí fiz ali uma breve fala com os alunos sobre situações recorrentes de bullying que estão acontecendo, né, dentro do ambiente escolar, em ambos os turnos, tanto da manhã quanto da tarde, sem aprofundar muito no sentido de identificar quem são as pessoas que estavam envolvidas nessa situação, mas mais focando na ação mesmo. E dentro desses comentários que eu fiz, né, fiz pausas ali do texto, fui comentando essas situações ali junto com eles. Porque aí a leitura do texto eu fiz com eles de forma compartilhada, né? Pedindo para eles lerem ali também, quem se sentisse à vontade, ia, né, levantando a mão, ia discutindo ali, falando. E ao longo ali da leitura, a gente já foi comentando, eles foram trazendo também sobre situações que eles perceberam e dando parecer deles do que era que eles achavam ali em relação à ocorrência daquela situação, como que eles se posicionavam, perguntando até se eles presenciassem certo tipo de coisa, como que eles deveriam fazer, tá? E aí o objetivo, né, dessa leitura foi sensibilizar contra as práticas de bullying. E aí, a partir disso, falei para eles que nós desenvolveríamos um jogo de tabuleiro ali em sala de aula sem o uso das tecnologias. Porque, como era ali na aula de pensamento computacional, eles já tinham o hábito de desenvolver jogos, porém online. Eles disseram que nunca tinham feito a elaboração de jogos assim, eles mesmos criando, né? Então, como funcionou a dinâmica ali da construção do jogo? Eu pedi aos estudantes para se dividirem em 4 grupos, né? E aí, depois que eles se dividiram em 4 grupos, eu deixei a preferência deles, eu pedi que equilibrasse o número de estudantes em cada grupo. Eu dividi uma tarefa para cada grupo fazer, para poder a gente otimizar o tempo e conseguir dar conta da atividade ali também. Aí o grupo 1 fez a criação dos personagens e perguntas sobre bullying verbal. O grupo 2 fez o tabuleiro e perguntas sobre bullying físico e material. O grupo 3 fizeram as regras do jogo e perguntas sobre bullying psicológico e moral. E o grupo 4 cuidou ali da personalização do jogo, fazer o dado, caracterizar a caixa ali que ficou o material do jogo, que eu disponibilizei para eles, cuidaram do design e também fizeram perguntas sobre bullying, já sobre bullying sexual e cyberbullying. Né? E aí eu fui mediando em cada grupo, passando ali com eles, perguntando se tinha dúvida, e eles foram falando, fui dando um norte ali de como fazer a construção de cada etapa, né? Dentro do que eu percebi ali, que foi importante, e dentro do que a gente trabalhou no grupo de estudos, percebi que o que eu trabalhei ali também pegou um pouco da metodologia da rotação por estação, porque aí o que acontece? Como cada grupo ficou responsável, né, de desenvolver uma tarefa diferente, em determinados momentos, os membros de cada grupo, eles iam passando ali nos outros grupos para ver o que os colegas estavam produzindo e também ali opinavam, diziam o que concordavam, o que discordavam, porque era um único jogo para a turma inteira. Então, tentei mediar de modo que houvesse, né, o máximo de consenso possível, porque aquele jogo ali ia representar uma produção da turma, né? E aí, depois da produção do jogo, eu pedi para cada estudante escrever em um post-it uma frase que ele julgasse importante sobre a conscientização do bullying para pôr em um cartaz. Porque esse jogo de tabuleiro, eu falei para eles que a gente deixaria disponível no local da escola,
e todos os estudantes tivessem acesso e tivessem a oportunidade de jogar também, né? Então, eles fizeram ali aqueles post-it com as frasezinhas e tudo mais, e compusemos um cartaz ali, colocamos um título, Todos contra o Bullying, e deixamos exposto lá ali na sala da inspetora, que todos os alunos têm acesso. E aí tem algumas fotos no momento da construção, eles fazendo o trabalho nos grupos, cada grupo fazendo uma tarefa. E aqui é o resultado de como ficou o jogo. Deixei o link aqui também com as regras, mas o jogo ficou bem funcional. E assim, no próximo slide, você consegue passar, prof, por favor? Mostra até assim, ó, a gente deixei na sala da inspetora, e aí os alunos do terceiro ano do turno da manhã, eles jogaram esse jogo que eles produziram. E eles deram um feedback muito positivo, eles fizeram até um vídeo, mas aí ficou com muito ruído no fundo, muito barulho, não deu para colocar aqui para vocês. Mas dando até sugestões, né, que eles acharam, olha, acho que os personagens daria para vocês fazerem um pouco menor, para caber dentro do tabuleiro, mas as perguntas ficaram muito importantes, o tema é muito pertinente, porque aí deixamos também uma cópia ali do texto que a turma recebeu, dentro daquela caixinha ali, que ficou as peças do jogo, o dado, para as pessoas que fossem jogar, caso tivessem alguma dúvida, ter um material de apoio, tá? E assim, tem 2 alunos que eles fizeram um vídeo falando sobre o que eles acharam da proposta da atividade, só que eles falaram mais direcionado ao tema. A Agatha, eu estudo no Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto e hoje eu vim falar um pouco sobre o bullying e o que eu penso sobre isso. Bom, acho que na maioria das pessoas, alguém já sofreu bullying em alguma época da vida, seja em casa, ou seja na escola, em trabalho e em qualquer lugar, né? Porque o bullying pode acontecer de várias formas também, pela internet, pessoalmente, e tem várias formas disso acontecer. Tem 2 tópicos para a gente entrar, né? Sobre as pessoas que sofrem bullying e as pessoas que fazem o bullying. E as pessoas que sofrem o bullying, elas não podem ficar quietas, apesar de dar essa vontade, querer se excluir ou não querer falar por vergonha ou por medo. E as pessoas que fazem o bullying, que normalmente são pessoas que também sofrem, só que não sabem disso e acaba descontando sua raiva nas outras pessoas, sem pensar no próximo. Então, as 2 partes precisam de ajuda. E o mais recomendado é você procurar algum tratamento psicológico, tanto para quem sofre, para ter uma aceitação de si mesmo, tanto para quem faz. E pensar a aprender a amar o próximo, né? E se amar também, porque as pessoas que fazem isso talvez tenham problema consigo mesmo. E a gente vai aprendendo a amar a sociedade, uns aos outros, procurando melhorar para a gente mesmo e para um convívio social melhor. Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou aluno do 8º ano A do Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto, período da tarde, e bullying eu acho que não é algo que deve ser feito, porque todo mundo tem o direito de ser respeitado. Fiz uma fala perguntando para que eles me dissessem o que eles acharam da metodologia. E eu fui registrando no meu caderno e escrevi aqui alguns dos relatos, né? Que eles disseram, dá muito trabalho, mas eu gostei. Outros falaram, bom que todo mundo ajudou. Foi bom que fizemos do nosso jeito. Esse jogo é muito importante. Outros, vamos jogar no intervalo. Quero fazer de novo sobre outra coisa. Eu fiz um compilado ali das frases deles, né? E eu coloquei aqui para vocês. Mas assim, dentro da... Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Dentro da proposta ali da atividade, né? Eu acho que foi bem contemplada, tanto no sentido do tema, né? De ações sobre o combate ao bullying. Nós discutimos ali bastante sobre as consequências, tanto para quem faz o bullying, quanto para quem sofre. E eles até fizeram assim relatos, né, deles próprios, se pronunciaram, olha, eu faço isso, mas eu não sabia que isso que eu falo poderia ter um impacto, uma proporção tão grande na vida do outro. E aí fizemos reflexão sobre isso. E em relação à metodologia, né, a proposta testada,
Inicialmente houve um pouco de resistência por parte de alguns alunos, até porque eles estão muito habituados já ali com o uso da tecnologia, do online, de achar as coisas ali um pouco mais, com mais facilidade, sem pôr a mão na massa, né? Mas aí, tipo, metade ficou meio assim, resistente, outra metade começou a fazer, né? Estava achando que não ia dar certo, que a turma não ia conseguir construir o jogo, mas quando eles viram que os outros colegas começaram a fazer alguma coisa ali, já saía algo da fala ali, pôr no papel, cortar, colar, eles começaram ali a se movimentar também, e houve uma adesão na turma ali, de modo que todos participaram, né? E aí eu coloquei aqui uma fala, né, sobre a questão do bullying enquanto violência, suas diversas formas, que é um fator limitador para um ambiente escolar saudável e acolhedor. E, nesse sentido, os estudantes demonstraram satisfação ao saber que os outros estudantes também teriam acesso a esse jogo feito por eles, e também perceberam a importância da contribuição deles em larga escala, né? Toda a escola, na verdade, ficou sabendo, porque eu comentei com os outros professores na sala ali dos professores, pedi que eles convidassem os alunos a irem até a salinha ali, a jogar, né, experimentar o jogo, dar um feedback e tudo mais. E aí, depois do envio aqui do relato, não consegui acrescentar porque já tinha passado a data, eu dei um feedback para eles, né, da turma que jogou, o que foi que passou para mim, que eles elogiaram bastante, e eles ficaram muito felizes e satisfeitos. Pode passar, por favor. E sobre a autoavaliação, né, coloquei que participar do grupo de estudos está sendo uma experiência muito construtiva, mas também desafiadora, considerando que é o meu primeiro ano como pedagoga no Estado e que não tenho muita experiência com essas ações, né? Mas que as trocas feitas durante a reunião estão me permitindo, na verdade, aprimorar minha prática profissional, conhecer novas metodologias, compartilhar conhecimentos, experiência com os colegas e também com a nossa professora formadora. Em determinados momentos foi complicado permanecer e conciliar com demandas de trabalho e questões outras pessoais, lidar com os problemas ali de acesso à internet. Também na implementação foi difícil conseguir as aulas ali de um professor emprestada para implementar, tanto que eu fiz em 2 aulas, mas eu fiz uma aula num dia e outra aula no outro dia. Então isso já dá um pouco ali uma quebrada na dinâmica do trabalho, né? Você perde o gás ali no meio do caminho e voltar tudo de novo ali, incentivar, estimular os alunos para conseguir concluir a atividade, mas apesar dos pesares, eu acredito que a proposta da atividade foi alcançada. E eu complementei aqui pensando na importância da formação continuada. Para mim foi uma satisfação ter a oportunidade, né, de me qualificar e ter acesso a novas informações que poderão também ser desenvolvidas e aprimoradas no meu local de trabalho, agregando não só para mim, mas também como a instituição e para os estudantes, né? Eu coloquei aqui que o homem sabe e compreende que aprender sempre é um processo sem fim. E André Mansur. É isso, prof. Obrigada, turma. Nossa, prof, parabéns pelo relato, assim, né, completinho, né, igual os cursistas escreveram, aqui ele tá completinho, né, em relação a toda a organização, o trabalho que você fez, a descrição, né, e por ser o seu primeiro ano como pedagoga, né, toda essa motivação e inspiração que você colocou nessa atividade, né, de auxiliar os alunos a construir esse jogo sobre o bullying, mostra essa tua persistência, essa tua vontade aí de trabalhar com educação. Fiquei muito feliz de ouvir o seu relato e te parabenizo, né, imensamente. Parabéns, ficou muito bem feito. Obrigada. Aí temos também o que os colegas colocaram, parabéns, muito show, que trabalho bacana, completinho, muito bom. E aqui no Padlet também colocaram um ótimo trabalho, prof. O combate à violência nas escolas é de suma importância. Então, novamente, parabéns pelo relato. Dando continuidade aqui, então seria a prof. Karina. Vamos lá. Teacher, consegui com o meu computador voltasse a funcionar. Ótimo. Eu não, né? Os meninos aqui se viraram nos 30.
só um minutinho que eu já vou passar. É que eu tô olhando dois aqui. Um tá para ver e o outro tá para editar. Tem como você passar para outra pessoa, teacher? Depois eu volto, Tá. Ana. Porque aí eu não Pode seguro ser. os grupos. Deixa eu ver aqui, Sim. então. Seria a Prof. Josiane. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Professora, pode fazer o favor de colocar ali a apresentação para mim? Deixa eu ver se você colocou pra mim nos slides aqui. Não. Deixa eu abrir, então. Diferente. Só que nesse formato que eu consigo abrir o seu relato, por ele estar aqui dentro do Class, eu não vou conseguir deixar ele em tela cheia, sabe? Mas eu acho que nesse tamanho assim você consegue apresentar. Consigo, aham. Muito obrigada. Aqui. Então, esse é o meu relato da implementação, né? Meu nome é professora Josiane e eu fiz o meu relato de implementação ali, apliquei a atividade dentro da Cultura Maker, né? No Colégio Estadual Duque de Caxias, de Antônio Linto, ali, que é ensino fundamental e médio. Ficou letra minúscula ali, Campo Duque de Caxias, devido à correria, mas acontece. Foi numa turma de primeira série ali do ensino médio, né, dentro da disciplina de geografia. Então, nós fizemos várias pesquisas ali, foram os alunos que produziram o jogo também. Eu modifiquei um pouquinho, né, o meu plano ali, dentro do que a gente tinha produzido com os colegas durante as aulas aqui, para conseguir trabalhar os biomas brasileiros com a turma, porque eles precisavam fazer uma atividade de recuperação, tendo em vista, né, que a maior parte deles não foram bem na avaliação, porque eu não deixo consultar nenhum tipo de material na avaliação quando ela é descritiva ali, seja múltipla escolha ou não. Então, é aluno e avaliação e não tenho o que fazer. Então, ali os principais objetivos eram estudar os biomas brasileiros, localizar os biomas no mapa do Brasil e compreender a importância da preservação para o equilíbrio ambiental. Nós tivemos, então, ontem, né, a aplicação do Prova Paraná, e eu fiquei bem feliz porque a minha turma acertou bastante. Então, tudo que a gente trabalhou caiu, e dentro dessa questão dos biomas caiu Mata Atlântica, muito importante. Então, como que ocorreu essa implementação? A turma ela foi dividida em 2 grupos, né? Moças e rapazes, eles não gostam que falem meninos e meninas, né? Então, moças e rapazes, você fala, eles já até atendem. O tema proposto, então, foi a construção dos jogos de tabuleiro com o tema biomas brasileiros. Em seguida, né, os grupos iniciaram primeiramente uma pesquisa, leitura de textos e imagens, dialogaram entre eles com a minha mediação, né, auxiliando eles ali conforme a necessidade, organizaram os trabalhos em equipes, direcionando o conteúdo e o que cada um, né, iria fazer. Eles se organizaram o material conforme a disponibilidade de materiais que tinham no colégio e o material de apoio que eu levei para eles iniciar os jogos de tabuleiro sendo, né, um mapa e uma trilha. Então, aqui na minha casa, né, nós temos uma fábrica de móveis planejado, que funciona bem pertinho aqui da minha sala de estudos, e eu mesma levei essas bases para que pudessem montar os jogos ali, porque às vezes a gente separa o papelão, as pessoas colocam lá para, né, a questão da reciclagem, e até voltar na escola já não está mais lá, como a gente tem várias escolas, é impossível guardar tanto material. Então, levei nesse material, eles fizeram ali um suporte com uma cartolina em cima dessa chapa de fundo de móveis ali, né, o MDF mais fininho, e produziram esse jogo em cima ali da chapinha que eu levei.
Um grupo, então, desenhou a trilha. Esses são os meus alunos do ensino médio. Eles estavam envergonhados porque eles dificilmente fazem atividades assim que eles se envolvem, né? Até os próprios pedagogos falam que eles têm vergonha de apresentar trabalhos, que eles não, né, são tímidos e tal. Mas eu estou tirando, né, esse costume deles, quebrando esse tabu aí, colocando eles para realmente trabalhar, em colocarem a mão na massa. É uma turma, né, que tem a maioria ali de meninos, né, de rapazes, né, e uma minoria de moças, e eles construíram ali, então, uma trilha com perguntas e respostas sobre os biomas. Eu achei bem interessante as regras que eles colocaram nesse jogo também, né, porque assim como você poderia avançar várias casas, você poderia recuar e também perder o que tinha ganho conforme as respostas que daria. Jogava o dado conforme as bolinhas ali, a quantidade de bolinhas que caísse, e você via qual seria a sua pergunta e, consequentemente, respondia a ela. Então, não tinha como colar, porque era avaliativo, o jeito foi estudar mesmo. O grupo lá dos rapazes produziu o mapa, né? Organizando os biomas, até ficou um mapa meio feinho, diga-se de passagem, né? Mas elogiei eles pelo trabalho. Organizaram a questão dos biomas, fizeram a legenda, e também, conforme eles iam jogando o dado, teria o número ali né, para que eles falassem sobre aquele determinado bioma, olhando ali a questão da legenda. Então, assim, eu achei um conteúdo difícil, né, para uma turma que não tem muito hábito de estudo, mas me surpreendi porque se saíram super bem. Então, a questão aqui dos depoimentos, né, então eles adoraram a atividade, né, além da dinâmica, foi bastante produtiva. Teriam que estudar ambos os jogos, porque esses jogos, tanto uma equipe quanto outra, teria que jogar, né, respondendo as perguntas ali, seguindo as regras estabelecidas, né, pelos integrantes de cada grupo. Então, os grupos mesmos, né, passavam ali os tabuleiros, né, os jogos, e orientavam como que seriam avaliados. E eu fiquei observando ali. Dei autonomia para que lançassem algumas notas para ver como se sairiam ali, porque é uma turma que reclamava muito da questão de avaliação de notas, né? A professora me deu tal nota. Pessoal, é fácil avaliar, né? Não é. Então, eu senti um pouquinho dessa dificuldade aí, né? Mas eles avaliavam somente até um ponto, né? Não mais que isso, que seria uma nota que eu ia considerar também. Gostaram bastante, então, e, né, eu opto por deixar essa etapa aí para os colegas, né, do grupo de estudos, né, complementarem com as falas deles, né, com algumas críticas, ou também relatarem ali se gostaram da atividade ou não, e podem estar utilizando nas turmas de vocês também, porque é extremamente importante. Então, essa questão aqui dos resultados alcançados, né, eles foram perceptíveis, né, no aprendizado dos estudantes. Então, eles, né, gostaram bastante, o resultado ele foi bastante satisfatório ali, eu gostei bastante também. Eu nunca tinha trabalhado essa chamada cultura maker ali, né, porque, né, o nome é diferente e tal, mas eu construo, né, bastante atividades práticas, principalmente maquetes e tudo mais, então eu só incorporo, né, dentro da minha prática docente, essa questão aí da cultura maker, né? Pessoal, amanhã vamos trabalhar a cultura maker, então, né, é uma coisa, assim, bem interessante que eu vou acabar, né, utilizando assim como eu já utilizava nas minhas aulas. Então, seria isso. Ai, que legal, prof. E eu achei, nossa, muito bonito o mapa que eles fizeram do bioma, né? Num primeiro momento, não identifiquei que era a região toda. Aí depois eu comecei, não, mas acho que eles dividiram aqui conforme o Brasil. Mas eles, né, pela turma, pelo nível de idade mesmo ali, acho que eles se dedicaram bastante na atividade. É legal essa construção do jogo. Eles estavam preocupados ali, eles nunca tinham feito um mapa em uma cartolina, nunca feito um cartaz, assim, sempre atividades ali, coisas repetitivas, o professor passa e aquilo. Então, quando eles tiveram que produzir assim, eles se assustaram bastante, né? É uma turma que tem vários níveis ali de aprendizagem na mesma turma, e todo mundo teve que participar, porque seriam avaliados, né? Então, ninguém faltou no dia, assim, foi bem produtivo. Mas acho que foi bem bacana. Agradeço, Surtiu né, a um contribuição bom de relato, bem envolvente, né? Você trabalhou na sua disciplina,
né, abordando a metodologia da cultura maker, igual você falou. Você sempre utilizou isso de maquete, de fazer atividades práticas, talvez você não soubesse que era esse nome, né? Talvez nem não com esse eu, nome. porque, por exemplo, sei lá, 5 anos atrás, a gente não ouvia falar disso. Nós fazíamos esse trabalho, mas não com os nomes de agora, né? Então, a gente só está se familiarizando, então, com essas práticas pedagógicas que já existiam e a gente já fazia. Colocaram aqui no grupo muito bom. Deixa eu ver no... Aqui se tem algo no... Tem, trabalhar... Não, esse aqui ainda foi... Trabalhar com ciência da natureza não é fácil. Parabéns, prof. Muito construtivo e possível de aplicar em todas as disciplinas. Parabéns, prof. Josiane. É exatamente o que você falou, né? De se trabalhar em outras disciplinas. Essa organização conforme uma temática ou conforme o componente curricular mesmo. Ótimo, Muito prof. Obrigada. Acho que agora dá para tentarmos, prof. Karina. Agora sim. Deixa eu ver. Deixa eu tentar lembrar como que faz. Alterar layout, tela cheia, abrir. Vai lá, galera, me ajuda aí, passo a passo. Tá, para você apresentar, você precisa vir ali no 5º ícone. Aí ele diz apresentar agora. E aí você clica em guia do Chrome, pode ser, daí você escolhe onde que ele está aberto, ou se não, a opção tela cheia. Veja se você consegue. Ô, prof, aonde que eu devo ir mesmo? No 5º item? Aqui no 5º ícone tem escrito apresentar agora. Apresentar. Embaixo, né? Ali onde você sai da reunião, desliga som, áudio. Porque, olha, aqui eu tenho o iPhone, o vídeo, ativar legendas, enviar uma reação, apresentar agora. Clique em apresentar agora e daí lá em cima na opção tela cheia. Entendi. E depois seleciona a telinha que aparece ali em miniatura. E daí compartilhar. Vamos ver se deu certo. Acho que deu. Acho que deu. Agora é só você ir onde está o seu trabalho, aberto aí na aba, ali em cima. Ops. Saiu. Saí de novo. Tá. Peraí. É só fazer o mesmo processo agora. Tela cheia. Compartilhar. Agora, lá em cima, nas abas onde está aberta do Chrome, isso, vai lá na apresentação da Karina. Aí, e aí só aqui? apresentar. Meu nome é Karina, sou professora de inglês da Escola do Campo e do Estadual do Lúcia Alves. E eu fiz sobre os dois. Eu fui trabalhando e conversando com os grupos e achei muito interessante, principalmente na língua inglesa, que eu adapto umas aulas mais ativas, né? E eu introduzi os dois. E os objetivos foram buscar um autoconhecimento, oportunizar um projeto do autoconhecimento, aprender melhor o que é a vida e a empatia, responsabilidade, esforço, trabalho em grupo, fixação de conceitos e aprender a tomar decisões e saber avaliá-las, participação ativa dos alunos, construção do seu próprio conhecimento. A metodologia, eu encontrei a busca da felicidade, é um filme que eu utilizei ele na Cultura Maker, na sala, em sala de rotação por estações, e uma roda de conversa. A metodologia ativa e recursos, realizada em uma roda de conversa, a realização de um texto, e se fosse com eles, como eles agiriam? Colocar a opinião, audiovisuais, a linguagem, o audiovisual, Cultura Maker, onde foi dividido em grupos e em cada um realizou um podcast. Cada grupo fala sobre a sua comida
futebol, famosos, séries, buscando perguntas e respostas, realizadas por eles, em inglês. Um foi assistir um filme e nós conversar sobre aquele filme. O filme era em inglês, aí nós fizemos uma roda de conversa, e aí, através dela, eles fizeram uma redação em inglês e dando opinião sobre o filme. O outro foi realizar, eles realizaram mesmo um podcast. Isso aí foi mais interessante. Ó, o filme A Busca da Felicidade, em primeiro, falei que não queria ninguém dormindo e nem conversando com o coleguinha. Segundo, falei que ia mostrar um filme que na minha vida foi muita e grande diferença, onde procuramos observar que tudo pode ficar pior. Não devemos reclamar e sim sempre prosseguir, porque quando queremos algo, mesmo que falem que não vamos conseguir, você deve nunca desistir. Conforme o filme ia passando, eles iam comentando como era difícil. Ele perdeu o serviço, gastou todo o dinheiro da poupança numas máquinas que eles estavam juntando, que ia ganhar muito dinheiro. Ficaram bastante atentos, curiosos e apresentaram bastante atenção. E como eles iam se envolvendo com o passar do filme. Quando via algo que chamava muita atenção deles, procurava conversar, mostrando outras formas a respeito, a opinião, tirando dúvida, mostrando como é diferente tudo quando eles observam a sua volta. Conhecer é sempre e é fundamental para o aprendizado. O podcast foi realizado em grupos com a metodologia Cultura Maker. Deixei eles fazer o roteiro. Dei as perguntas introdutórias. Como você se chama, de onde você é, o que você vai falar. E as respostas através do conteúdo, a cada grupo ia falar sobre algo, como comida, ou uma série, ou um famoso, ou um jogador de futebol, negócios, entre outros. Eles montariam os roteiros, faziam as perguntas e dividiam quem ia realizar as falas, o que cada participante irá, um papel e uma série, que seria entrevistadora. Quem seriam os convidados? Assim foram tomando iniciativa. Me perguntavam, tiravam dúvidas, perguntaram se poderia trocar a roupa, se poderia ter os primeiros, e estavam escrevendo corretamente como era a fala. A da roda de conversa, como vocês podem observar, teve fotos, a pedagoga tirou foto, o professor fazia anotações, e olha como que eles ficaram bem atentos ao filme. Teve pipoca nesse dia, foi um mini cinema, para deixar eles bem descontraídos, e através do filme eles deveriam observar como foi difícil arrumar um trabalho, desempregado, acabou perdendo a casa, teve que procurar abrigos para jantar e dormir, e que eles passavam para conseguir a vaga do abrigo. O que faziam quando não conseguia a vaga do abrigo? Dormir em banheiros, foi atropelado, foi expulso da casa, a mulher deixou o empregado e concorrendo a uma vaga onde vários também estavam lutando para buscar uma vida melhor. E ser difícil, e ser feliz, sempre priorizando o seu filho. Jamais deixou o seu filho. Através desse filme, busquei fazer uma roda de conversa, buscando deles o que gostou, como foi, qual a parte que eles fariam, o que eles fariam se fosse no lugar deles. Diferente, e pedi para eles realizar uma redação, contando um pouco da história e o que eles acharam. O feedback, jogada de rei, o filme ajudou eles a fazer escolhas em uma da roda de conversa, conversando sobre o filme e o que só depende deles, o futuro, através das suas escolhas e o que eles querem ser, o reis ou os peões, proteger o rei da descartados ou fazer próprias jogadas. Os alunos gostaram muito, falaram que a nossa vida depende da nossa jogada. Quem procuramos ser? E o podcast, diretores e pedagogos, falou que foi super legal, mesmo eles não entendendo o que tinha falado, mas que através disso eles vão quebrando o medo, se soltando mais com uma língua estrangeira, né? Que aí a gente dá oportunidade para eles
conhecerem melhor a língua, tanto para eles falar, escrever, escutar. Ó, os alunos gostaram muito, falaram que é só difícil, legal escutar os colegas falando, ficaram com medo, não sabia falar, como seria difícil, mas conseguiram, rindo muito e aprendendo. Olha algumas fotos, ó. Eles em volta, ó, ele com o script na mão. Através desse podcast, eles vivenciaram a língua, fala, escuta e escreveram falas, frases, textos, treinando e superando as dificuldades, buscando sempre melhorar. Olha lá, ó. Cada grupo, eles falavam de alguma coisa. Resultados alcançados com sucesso. O objetivo dos alunos se sentir confiante ao falar outra língua e treinar o speaking, listening, reading e write, que é a escrita, a leitura, a fala e a leitura. A equipe e a organização, a realização das falas de cada aluno, criar o hábito de ler, escrever, escutar, falar na comunicação. Realizaram perguntas e respostas, tiveram entrevistadores e convidados. Ó, cada equipe, um fez cartaz, levaram até pipoca para a mesa. Ó. Teve até 2 bonequinhos aqui, ó, que eram os cozinheiros, os chefes de cozinha. Os outros colocaram uniforme de jogadores de futebol. Foi bem assim interessante. Eles criaram mesmo, entraram mesmo na camisa. Ó, os 2 métodos realizados foi bem divertido e colaboraram todos, participaram, se divertiram, aprenderam e gostaram muito. A autoavaliação, uma atividade gerada em sala de aula, onde os próprios alunos são os comandantes. Sempre é uma alegria, mesmo que possamos por dificuldades. Alunos que não querem fazer, alunos que não querem realizar, acha difícil, esperar pelos outros, fica conversando, porém conquistamos, aprendemos, ensinando de forma atrativa para os alunos que encontram dificuldade, mas que procuram por ajuda, sempre terá algum colega da turma para ajudar, independente do contexto da atividade. Procuramos a paciência, senta do lado e procura entender sua dificuldade. Mostramos outras formas e contextos para chamar a atenção do aluno, porém devemos sempre pensar no bem do aluno e procurar mostrar que ele é capaz de sempre melhorar, sempre fazer o melhor. Ah, legal, prof. É interessante que você envolveu, né, as 2 metodologias, né, nesse trabalho aí do filme. Olha, esse filme eu já ouço você falar umas 2 reuniões e ainda não me preparei para assistir ele. Eu tenho que deixar ele guardado para as férias, né, pela expectativa. E quando você comentou dele, eu falei, nossa, né, eu preciso guardar na minha agenda que eu preciso assistir esse filme nas férias. E agora justamente você me relembra novamente sobre ele. E a partir dele, então, que surgiu a atividade do podcast, tá? Acho que é bem essa questão que você colocou no final ali dos alunos que não querem fazer, estão desestimulados. Isso acho que é meio geral, né? Envolve, assim, todas as escolas, a nossa realidade. Mas a gente tem que estar buscando sempre surpreendê-los, incentivá-los, né? Indagá-los, assim, para que eles persistam no que eles estão fazendo. Mas parabéns pela atividade, prof. Ótimo relato. Vamos dar sequência aqui. Pode ser, prof. Márcia? Pode sim, prof. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Então, bom que você me chamou, porque a minha implementação também é voltada à língua estrangeira, né, prof? Deixa eu apresentar aqui para vocês, só um minutinho. É, exatamente por esse gancho. Eu vi que você estava mais abaixo das apresentações. Mas como a prof. Karina também é da parte de inglês, você também acho que é espanhol, se não me engano? Isso, espanhol. Né? Eu falei, então vamos tentar encaixar as 2, que daí a dinamicidade da apresentação fica completa. Que bom, prof. Ela falando e eu pensando, bem isso mesmo. Um minutinho aqui, vou dividir minha tela para eu não me perder.
E o meu relato também foi voltado, né, para a língua estrangeira. Estão conseguindo ver aí o meu... Sim. Deixa eu apresentar a tela inteira, acho que fica melhor. Fica melhor. Uhum. Carregando, só um minutinho, gente. A internet às vezes não colabora. Então, eu também optei pela Cultura Maker, né? E aí coloquei a Cultura Maker um pouco antes de eu fazer o meu relato. Perguntei para a prof, posso fazer voltado ao ensino bilíngue, né? Até porque eu não tenho o componente curricular aí, né, de projeto de vida. Aí a prof falou, pode sim. Aí, então, trabalhei a Cultura Maker, né? Aí os objetivos, né, da Cultura Maker, né, desse projeto, dessa implementação, fazer com que os estudantes tornem-se cada vez mais protagonistas em sua aprendizagem, vivenciando parte de suas atividades de forma autônoma, refletir e debater sobre os hábitos saudáveis de alimentação, ampliar o vocabulário referente à temática, assim como a prática da oralidade e o Mãos na Massa, né, produzindo a Macedônia de Frutas, que foi a nossa atividade. Então, a implementação ocorreu lá no Colégio Cívico-Militar, Engenheiro Michel. Lá no colégio, eu falo, pessoal, porque eu dou aula em 3 escolas, eu moro em Foz do Jordão, e o Colégio Cívico-Militar é em Reserva de Iguaçu, município vizinho aqui. Então, eu trabalhei a Cultura Maker, apresentei no Educatron, por meio de slides, a temática da aula, os objetivos, assim como a proposta da prática, né, da atividade prática, a qual deveria ser produzida em grupos. Os estudantes receberam a tarefa de pesquisar a receita e o modo de preparo, para na aula seguinte produzirem sua própria Macedônia de frutas, na sala de aula, e gravar vídeos em espanhol descrevendo cada ingrediente da receita e o passo a passo do preparo. Além de estudarem sobre hábitos relacionados à saúde, o vocabulário em espanhol referente à temática, atividades sobre alimentação saudável, aplica a Cultura Maker, tornando os estudantes protagonistas do conhecimento e outras, em outras palavras, é colocar as mãos na massa para desenvolver ideias na prática. Uma extensão do faça você mesmo, né, que é a metodologia da Cultura Maker. E aí as evidências, as fotos, pessoal, eu fiz uma montagem aí, porque são 2 turmas, então coloquei Selem 1, Selem 1 tarde, Selem manhã, que são 2 turminhas, e assim, eles adoraram a atividade, porque além de aprender, né, essa questão cultural dos países, a questão da Macedônia de frutas, que nada mais é do que uma salada de frutas, e recebeu esse nome provém da criação política militar de Alexandre Magno, né, rei da Macedônia. Então, para se referir a conjuntos de elementos, se utilizava esse termo, Macedônia. Então, por isso, Macedônia de frutas. Aí, eu expliquei tudo isso para eles, trabalhei em questão cultural também, e aí fomos para a aula prática, onde eles mesmos produziram em sala de aula a salada de fruta deles. Óbvio que também era para ser trabalhado a questão da alimentação saudável, quanto as frutas são saudáveis, porém não foi tão saudável assim, porque eles levaram, além das frutas, eles levaram leite condensado, creme de leite, né, para acrescentar na salada. Mas, enfim, foi uma delícia, assim, literalmente de aula, porque eles adoraram, além do aprendizado, aí a salada de frutas, que depois eles também puderam degustar, né? Aqui, só um pouquinho, está abrindo. Deu até fome. Mas é bem legal. Então, aqui tem os videozinhos que eles prepararam, deles preparando. Eu vou passar vou ver se eu consigo abrir um para vocês verem. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer la Macedonia de frutas. La Macedonia de frutas. Buenas tardes, me llamo Dariane y hoy vamos a hacer la Macedonia de frutas, una receta rica y saludable.
La Macedonia de frutas era uma mescla de variadas frutas cortadas em trozos pequenos, aderezada com açúcar ou edulcorante, licor ou zumo de frutas. Muito típica em algunos países hispânicos donde se toma como postre. Los ingredientes son naranja, fresa, Pina, mango, papaya, plátano e manzana. crema de leche, leche condensada e açúcar. Macedônia de frutas. Lá na Macedônia de frutas é uma mescla de variadas frutas. Então, aí eu coloquei, né, no vídeo vários grupinhos que fizeram a salada de frutas ali, a Macedônia de frutas. E então, como prática de oralidade, também vocabulário de frutas, né? Trabalhei com eles porque é Selem, é o primeiro ano de Selem, então eles estão ali aprendendo, né, o básico ainda. Então, aí os vídeos. E aqui também o depoimento da aluna Anne. Deixa eu ver se eu consigo também. Aí eu pedi para ela fazer o depoimento, pessoal, só que eu esqueci de falar para ela que ela poderia fazer em português, né, porque era para minha implementação, mas enfim, ela fez falou em espanhol, tá? Mi clase hizo una ensalada de frutas. Lo hice junto con mis amigos. Usamos mango, plátano, manzana, fresa y otras frutas. La actividad fue muy divertida y nos reímos mucho mientras hacemos la ensalada. Hicimos vídeos y leemos un poco más sobre este contenido. La clase fue muy diferente y dinámica. Me gustaría repetir clases como esta más a menudo. Então, aí ela falou que a classe foi dinâmica e que gostaria de repetir mais a classe, né, a aula foi dinâmica e que gostaria de repetir mais aulas assim, né, com mais frequência. E assim, essa atividade, eu normalmente trabalho com eles para eles fazerem atividade em casa também, gravarem o vídeo em casa e trazerem para a sala de aula, encaminhar para a professora por e-mail ou no Drive mesmo, para apresentar na aula seguinte. Uma forma assim também de interação, para eles interagir, socializar entre os colegas também. Então, normalmente, o depoimento deles é muito divertido, que eles tentaram fazer a receita não só da Macedônia de frutas, outras, questão culinária, né, de outras cultura, países hispânicos. Aí eles falam que não deu certo e tiveram que fazer novamente, ou fizeram e comeram, né, tiveram que fazer novamente para trazer para a sala de aula, e que foi divertido, que a aula foi divertida, que foi legal receber os colegas, e que os pais conheceram os colegas, e assim, é uma forma assim também de interagir, interação, né, além do aprendizado, do conhecimento, eles também interagem entre si, o trabalho em grupo também, é bem legal, bem interessante, eles gostaram bastante. Eu acho que seria isso, né, prof? Porque os resultados alcançados, aí eu acho que, né, todos, na maioria, a gente conseguiu atingir, né, o nosso objetivo aí, trabalhando as metodologias, e aí falando, né, da questão do trabalho em grupo, da troca de conhecimento, né, tanto entre os alunos e tanto entre nós aqui com os colegas do grupo, né, de estudos. Aí a gente enriquece muito o nosso trabalho aí com a troca aí de conhecimentos. Acho que é isso, prof. Ótimo, prof. Eu lembro que a prof. Márcia, ela me mandou mensagem, né, e me mandou falando que ia fazer sobre essa atividade. Ela estava preocupada, assim, se essa atividade ela se encaixaria, né, dentro da implementação, porque a prof, ela teve, acho que você fez uma cirurgia, algo assim que você teve que ficar afastada por um tempo, né, prof? Isso, prof. Eu ainda, inclusive, eu estou aqui, mas eu estou com as minhas muletas ao lado. Ainda continuo, ainda estou em fase de recuperação, né? Mas graças a Deus já estou bem, super bem, já voltei, inclusive, né? Que belo trabalho que rendeu, que legal. Até o relato dos alunos em outra língua, né? Então ficou muito bacana, assim, a organização, a forma como você conduziu. E ela é uma atividade característica da cultura maker mesmo, né? Igual você colocou ali no início na descrição, que os alunos botaram, né, de colocar a mão na massa mesmo, né? De fazer a atividade na prática. E olha só, eu tava pensando, também dá pra gente focar essa parte interdisciplinar. E quando você fala da alimentação saudável, né, então você pode envolver também outras disciplinas.
Apesar que o leite Isso. condensado, o creme de leite, né? Deu todo aquele sabor especial na salada. Mas Sim. parabéns, ficou muito bacana seu relato. E é o que os colegas comentaram aqui também. Deixa eu encontrar os comentários. Ah, começou com a Prof. Karina. Que legal, deu até fome, mas bem explicado e bem, né, dividido os estágios sobre alimentação. Legal. Professor Jamer, muito bom, parabéns. Prof. Rose, muito criativo. Professora Caroline, muito bom, criativo demais, implementação show. Muito legal, ótimo trabalho. Deixa eu ver se tem algo aqui no Padlet, só... Prof, inclusive do Padlet eu não consegui ter acesso, não sei se deixa eu enviar de novo aqui para vocês. eu estava no celular, daí não Aham. consegui acessar. Sim. Eu já envio aqui para vocês novamente. E agora, então, obrigado, prof, pelo ótimo relato. Obrigada. Parabéns mesmo. O professor Jamer poderia apresentar para nós? Opa, acho que sim. Eu só vou precisar também que possa transmitir para mim. Tá. Vou mandar o link agora. Tá, você envia para mim, fazendo favor, o link? Enviei. Ah, tá. Caiu a internet para mim aqui Sim. no computador. Eu Botou vi mais. que você tava mais acima nas apresentações, né? Eu falei, deve ter dado problema na apresentação do professor. E aí depois você voltou, eu falei, vamos tentar então incluir ele na apresentação. Conforme eu for falando, você vai mudando? Sim. Então tá bom. Acho que já tá apresentando aí, né? Carregando, na verdade. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Jamer, eu sou engenheiro agrônomo e professor em um colégio agrícola em Araputi, colégio agrícola, rede estadual. Eu trabalho com projeto de vida também leciono algumas disciplinas. Geralmente eu pego as metodologias que eu aprendo em projeto de vida e aplico nas outras disciplinas, como foi o caso. Então eu trabalho ali com interdisciplinar comigo mesmo, né? E dessa vez eu usei a rotação por estações como metodologia, embora que tenha bastante pontos relacionados com a cultura maker também, que vocês vão ver nas evidências. Na primeira rotação, os alunos criavam um material com preparo de receitas, no qual eles apresentavam também um trabalho que demandou também bastante tempo. Foi uma rotação que não foi só em uma aula, foi uma rotação que foi em várias aulas. Esse trabalho de uma aluna chamada Isadora, acabou não ficando o nome dela, mas ali ela mostrava como fazia o suco detox e também tem acho que pode passar o slide, e também um doce de abóbora. Esse trabalho foi entregue para mim essa semana. Foi uma das rotações que a gente fez. A gente fez essa rotação e também fez a rotação utilizando os trabalhos com melancia. Por exemplo, ali eles estão trabalhando nessa estação, cortando a melancia, ali vai ser feito um suco da melancia, e a casca da melancia, a gente fez trabalhos também, como o doce da casca de melancia, que a gente fez, e a principal atividade nesse dia, a gente utilizou a casca para fazer a fruta cristalizada. Aqui tem algumas fotos. Essa fruta cristalizada é aquela mesma fruta que é utilizada nos panetones, e então é um processo agroindustrial muito legal, muito bacana, e a gente fez 3 processos agroindustriais nessa aula. E a terceira estação, que é a próxima, pode mudar. A terceira estação, ela é a estação na qual eles vão experimentar, vão ver a textura do alimento, e nessa degustação eles vão ter suas opiniões. Essas opiniões também são transmitidas ali para o grupo, e conforme aquele aluno passa e trabalha naquela estação, vai rotacionando os membros, que também para cortar a melancia, para
fazer o trabalho ali de cristalização da casca, em todos devem participar e todos têm que fazer esse processo. Próximo. Aqui tem um depoimento da Ana Júlia. Ela fala que essa metodologia é utilizada e contribui com o aprendizado, unindo a parte teórica e a parte prática estudada. Pode passar. E também aqui tem os resultados alcançados, que a agroindústria é muito importante para o nosso colégio agrícola, porque é nela que a gente tem os parâmetros do que vai acontecer com o pós-colheita, a gente colhe, e qual que é o método de colheita, qual que é o método de trabalho no pós-colheita, e maturação fisiológica, a época certa de colher o fruto. Tudo isso eles podem evidenciar e ver na prática. E essas metodologias, elas encaixam muito, muito bem, e a gente teve bons frutos aí com a rotação por estações. Muito obrigado, viu? Teve uma autoavaliação aqui, mas a gente tem como a rotação de estações como uma das principais metodologias que a gente pratica e vai continuar praticando. A gente faz algo já desse contexto em agroindústria e a gente vai fazer sempre a união delas, a cultura maker também. Eu não conhecia ela pelo nome, mas a gente já tinha praticado alguma coisa e gostei muito de saber qual que é o conceito delas e os alunos também gostaram de participar. Tá bom? Muito obrigado aí. Bem bacana, professor. Eu queria estar nessa aula para aprender a fazer essas frutas cristalizadas, né? E esse processo aí dos doces, que legal. É essa relação, né? É colégio agrícola que você chama aí na sua localidade? Sim, é um colégio agrícola, Sim. né? E a gente faz essas aulas. Foi uma pena que eu tinha melhores fotos, só que eu troquei de celular e eu tive uma dificuldade para encontrar as fotos. Mas nas minhas redes sociais, normalmente eu posto lá as coisas que a gente faz, e é desse contexto. Tivemos fazendo também geleia de maçã, fizemos sorvete de manga, sorvete de morango. Até a última semana, depois da rotação por estação, a gente fez o sorvete de manga com morango. Daí era um sorvete mesmo. Daí era uma xícara de melancia com uma xícara de morango, e a gente colocava, em vez do creme de leite, eu colocava creme de castanha, é um creme de amêndoas. Nesse caso, eu faço porque eu tenho que passar para eles que é tudo produção vegetal, então eu trabalho sempre com produtos veganos. Não que eu seja, mas só para eles entender que a parte da produção vegetal é bem importante, que é o primeiro ano que trabalho com eles. Nossa, que legal. Essa atividade aí, ela deveria ser desenvolvida presencialmente, né? Eu acho que pra gente provar todas essas coisas, né? Nós precisaríamos de uma aula presencial. Bem bacana, professor. Parabéns pela implementação. Geralmente eles falam bem assim, que eles não faltam o dia dessa aula porque não pode. E eles querem. Eu acho que essa aula aí, ela ganha até de educação física. Será? Tô achando. Obrigado, professor. Eu Colocaram aqui no Padlet, muito interessante. Professor, adoro gastronomia e técnicas para produzir alimentos. E também os cursistas contribuíram aqui no chat. A professora Sandra colocou parabéns, a professora Maria Luzia também. Professora Márcia, também adorei as frutas cristalizadas. Pensei o mesmo, prof. Gostaria de aprender. Verdade, né? Muito bom. Parabéns, prof. Jamer. A professora Karina colocou, que legal, super, super legal. Conhecer e sempre buscar conhecimento, fora que é uma delícia dar água na boca. Melancia com esse calor, verdade, tudo de bom. Mas ótimo, professor. Obrigada pela implementação. Pelo horário, eu acho que nós teremos que ficar por aqui. E aí tem o professor Regis, né, que é meu aluno. Poderia apresentar na quinta que vem, professor? Sim, eu só queria falar uma coisa, professor. Eu acabei fazendo uma confusão. Eu consegui apagar a implementação, daí eu escrevi, copiei em pendrive
Eu só queria saber se a professora recebeu, porque eu mandei uma cópia, quer dizer, me ajudaram e eu mandei uma cópia. No e-mail? Professora, sim. Deixa eu ver aqui. Não, mandei no Clássico. No Class mesmo? Então, É. no Class eu não recebi, mas se você conseguisse então me enviar no e-mail ou no meu próprio WhatsApp uma cópia, que daí eu consigo acessar ele, fica mais fácil para mim. Porque eu já fiz uma cópia em pendrive disso, Sim, entendeu? entendi. Tá. E se você Então, conseguir enviar, melhor também. pro seu e-mail. Pro meu e-mail ou pro meu próprio no WhatsApp particular. Certo. Daí fica para a próxima... Fica. Então, você e o Quinta-feira. professor... Assim, da minha turma, ficou você e o professor Elcisley, que o professor não participou hoje. Então, ficaram 2, né? E aí, depois, os demais ali que estavam com a mão levantada. Prof. Marina, Prof. Luana, o próprio professor Claudenir, que tinha erguido a mão antes. Daí, vocês podem apresentar sem problemas na semana que vem, certo? Né? Daí, na finalização com o professor Anderson. Próxima quinta. Próxima quinta-feira, horário normal. E aí, eu só passo um novo link, porque daí é o link que eles têm aula na quinta, eu no grupo lá do WhatsApp de vocês, eu envio o novo link para essa reunião de quinta-feira, que não vai ser esse que a gente utiliza toda quinta, vai ser outro. Tá. Mas eu aviso vocês e vocês mantêm-se informados por lá. Tudo bem. Então tá. Então vamos, eu gosto sempre, para a turma do professor Anderson, de fazer um print final, assim, né? Eu não fico olhando quem ficou mais bonito, cabelo arrumado, olhando pro lado, sorrindo ou chorando, não sei. Mas é só pra gente ter esse print, eu gosto de organizar meu class assim. Então hoje eu tô feliz porque minha turma sempre era geralmente 8 e hoje nós temos 16, então vai dar uma foto bem bacana. Então vamos lá para o nosso print. 1, 2, 3 e foi... agradeço, né, a participação de vocês, os cursistas do professor Anderson, né, para os meus cursistas ainda que tiverem alguma dúvida, estou à disposição no WhatsApp ali para tirar essas dúvidas finais. Em relação, então, à implementação, só faltou apresentar o professor Regis, ele apresenta semana que vem, e daí o professor Elcisley, que não participou hoje, tá? Então, bom restinho de semana para vocês. Até mais. Foi um prazer conhecê-los virtualmente. Até semana que vem. Tchau, tchau para todos. Tchau, Tchau, professora. Até mais. Boa noite.